Irmãos, graças e paz, abramos a palavra de Deus em Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Todo o capítulo nós exporemos nessa exposição. Diz assim a palavra de Deus: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votarei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo de exposição da sua palavra, enquanto você assistirá nesse exercício devocional. Senhor Deus, nós desejamos ardentemente sairmos dessa situação, Senhor. Não simplesmente pela questão econômica, pela questão física da saúde, pela questão social, mas também, Senhor, porque nós estamos longe de Sião, isto é, nós não podemos nos reunirmos como povo, como igreja, que nesse período, Senhor, que nós estamos longe desse ajuntamento, a nossa alma deseja ardentemente novamente o dia em que nós nos reuniremos. Senhor Deus, que a nossa mão direita resseque toda se nós nos esquecermos de Jerusalém. Nos abençoe nesse período, Senhor, e abençoe essas exposições. Enquanto estivermos longe uns dos outros, todos nós nos encontramos juntos diante do trono da graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Igreja, na última exposição, nós vimos que o caminho de fuga da obediência ao Senhor é um caminho de declínio. E nós vimos que Jonas fugia da presença do Senhor, mas Deus mostrou que ele não poderia fazer isso. Nada escapa da soberania dele. E nós vimos isso de maneira muito clara no primeiro capítulo. Vimos também, irmãos, que Jonas foi humilhado e desceu até o estado de humilhação o mais geograficamente possível de ser visto, no fundo do mar, dentro de um peixe. E aí nós vemos o movimento de Israel para Jope, de Jope para o navio, do navio para o mar, do mar para o grande peixe. Agora, irmãos, nós veremos o fruto dessa humilhação. Jonas capítulo 2, irmãos, descreve exatamente a oração de Jonas dentro da barriga desse grande peixe. E essa oração possui 3 elementos, irmãos. A primeira é a constatação e a interpretação do fato. A segunda, a descrição dos sentimentos de Jonas. E a terceira, ao que tudo isso o conduziu ou o ensinou. Vamos ver então, irmãos, o primeiro aspecto dessa oração de Jonas, a constatação e interpretação do fato. Veja o versículo 3. Me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Irmãos, em sua oração, Jonas ele reconhece onde está e por que está onde está. Até aqui, irmãos, até então, no capítulo 1 nós vimos, Jonas estava totalmente insensível a tudo e a todos. Foi o que nós vimos até aqui no capítulo 1, irmãos. Ele estava resoluto em sua desobediência e desconsiderava totalmente todos os alertas que Deus mandava a ele. Agora, irmãos, sem ter para onde fugir, sem ter escapatória, ele confessa
confessa, ele constata onde ele está, onde ele foi parar. Ele não tinha mais para canto algum para onde ir, não tinha mais nenhum lugar para fugir. Então, irmãos, ele reconhece a situação que ele está em sua oração, e ele faz isso, veja o versículo 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. E então ele não apenas constata, ele não apenas descreve o fato de onde ele está, mas ele interpreta esse fato quando ele fala no versículo 3: pois me lançaste no fundo. Ou seja, eu não simplesmente estou aqui no fundo, eu estou porque tu me colocaste aqui. Foi o meu pecado e a tua disciplina sobre mim que me colocou onde eu estou. Uma das piores coisas, irmãos, em um coração sob disciplina do Senhor é a obstinação, a insistência em permanecer no erro, não reconhecer onde está e por que está ali. É como se afogar no seu próprio orgulho. No seu próprio orgulho. Mas um dos maiores benefícios, irmãos, para os filhos de Deus, nas provações disciplinadoras do Senhor, é entender onde está e por que está. É dizendo, não é o inimigo, embora o Senhor possa até usá-lo, mas o próprio Senhor faz isso comigo. Irmãos, constatar isso não é fazer de Deus o autor do mal ou atribuir maldade a Ele. Não. É nos dar a graça de percebermos que nós não fomos abandonados a nós mesmos. Nós não fomos abandonados a nós mesmos. Esse é o erro, irmãos, de muitos que se dizem crentes, sempre atribuindo tudo a Satanás, não esquecendo que até quando Satanás está diretamente envolvido, como no caso de Ló, Deus estava por trás trabalhando. No livro de Ló, irmãos, de Jó, Satanás aparece apenas no primeiro capítulo. Nos outros 41 capítulos é Deus e Jó. Deus estava trabalhando em Jó. Outros, irmãos, continuam fingindo que nada está acontecendo, que foi o acaso ou que qualquer coisa. Mas o espírito humilhado pela provação, quando sob disciplina do Senhor, reconhece que está onde está e por que está ali. E isso é exatamente, irmãos, a natureza de uma confissão. Reconhecer tais coisas, as consequências e as razões dela. A nossa sociedade, irmãos, tem passado por males e desordem. Irmãos, é apavorante o que nós temos vivido. Tamanha tribulação, muitos de nós não tínhamos visto até aqui. Deus, irmãos, está enviando os seus flagelos sobre os homens. E para os ímpios não é disciplinador. Para os ímpios é exatamente o experimentar. É uma antessala do inferno. Porém, irmãos, muitos continuam insensíveis e orgulhosos. E ainda mais, blasfemam. Foi o que o Senhor havia anunciado, e eu já havia feito referência a isso no último sermão, e vimos isso em um dos nossos podcasts. Abra, por favor, com a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21. A Escritura diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, crentes, não sejamos parecidos com os ímpios, que recebem os flagelos de Deus, mas não se arrependem. Nem insensíveis como Jonas, até o momento dessa oração, irmãos. Consideremos a soberania do Senhor, lancemo-nos em sério e profundo autoexame em meio às aflições, antes de nós chegarmos à barriga do grande peixe. Aprendemos outra coisa aqui, irmãos. Jonas está orando dentro da barriga de um grande animal. Ela saiu das profundezas do mar, sua oração, ao trono da graça.
Isso é para nos mostrar, irmãos, que não há nenhum lugar mais aceitável para a oração. Irmãos, já na antiga aliança, em que o Senhor afirmava e reafirmava a necessidade das orações serem feitas e voltadas para o templo, apontando para Cristo como o centro das nossas orações, ainda ali o Senhor já nos mostra esses vestígios. Não há lugar sagrado para a oração. O homem que tem Cristo no coração pela fé é templo de Deus, e onde quer que ele vá é um local de oração. Por isso, irmãos, erram os que querem santificar prédios, sacralizá-los com uma santidade intrínseca a ele. E isso não é tolice apenas de romanistas. Muitos presbiterianos têm caminhado nessas trilhas e atribuírem santidade, sacralidade e algo sagrado ao templo como um prédio. O segundo momento, irmãos, ou melhor, a segunda característica dessa oração, queridos, é a descrição do sentimento de Jonas. Isso ele faz no versículo 4, 5 e 7. Né? Em sua oração, Jonas descreve também o que está acontecendo dentro do seu coração. Veja o versículo 4, por favor. Jonas capítulo 2. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? A NVI, irmãos, ele traduz assim: eu disse, fui expulso da tua presença. Continuarei de novo, ou melhor, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. E aqui há dois sentimentos, irmãos. O primeiro é o senso de estar longe de Deus, ou de Deus estar longe dele. E aqui, irmãos, o segundo sentimento, o arrependimento. Esse primeiro sentimento, irmãos, o senso de estar longe de Deus, aparece em nós todas as vezes que nós, consciente ou não, estamos fugindo de Deus e de obedecer a sua palavra, de ter uma vida santa conforme Ele requer àqueles que foram justificados pela fé. Deus estava, irmãos, o tempo todo com Jonas. Nós vimos isso. Mas agora Jonas sente a consequência do seu pecado e sente como se Deus estivesse longe dele. Deus não abandona o seu povo, irmãos. Deus não abandona o seu povo. Mas para aprenderem a valorizar a sua presença e o seu rosto favoravelmente virados a Ele, a sua comunhão, Ele nos faz passar por tais sentimentos. Jonas, que estava fugindo da presença do Senhor, agora tem dor e medo de nunca mais estar nessa presença favorável. E aqui vem o segundo sentimento, o arrependimento. E isto é visto, irmãos, exatamente no fato que Jonas, que não mediu esforços, nem dinheiro, agora clama: Senhor, nunca mais verei a tua face, nunca mais estarei na tua presença. Aliás, irmãos, já no capítulo 1, Jonas dava indícios de arrependimento, apesar de tudo, quando ele sugere aos marinheiros que, para acabar com aquilo, o lançasse no mar. Ora, apenas um coração arrependido se coloca submisso à vontade do Senhor, inclusive às consequências do pecado. Veja o versículo 5 também, irmãos, outro sentimento. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. O sentimento aqui, irmãos, é um sentimento de impotência e angústia. Essa aqui, irmãos, é a mesma linguagem de outros salmos para se referir à mesma coisa. Eu estou totalmente prostrado e impotente. Aliás, irmãos, muitas dessas porções, como eu acabei de falar, fazem muito dessa oração, tem porções de outros salmos na Escritura Sagrada. O Salmo 42:7, o Salmo 69:1, o Salmo 3:8. Isso nos ensina também, irmãos, que nós podemos e devemos, quando nós estivermos angustiados, sem forças para orar, orarmos com as palavras das orações piedosas e os salmos da Escritura como sendo a nossa. Mas perceba, irmãos, esse sentimento de impotência, Deus nos envia para aprendermos exatamente a não confiarmos em nós mesmos, no nosso braço forte, na nossa força ou na nossa sabedoria, e esperarmos nele. Junto a isso, irmãos, vem então o versículo 6, quando ele fala: desci até o profundo dos mares, desci até o profundo dos mares, e ele diz: a minha alma está como que desfalecendo. Irmãos, alma desfalecendo, sem esperança e desespero, são esses sentimentos comuns no coração do povo de Deus, no nosso coração, irmãos, especialmente quando nós estamos sendo humilhados
pela provação enviada para nos tratar os pecados. Senso de estar longe de Deus, arrependimento, impotência e angústia, alma desfalecendo. Em resumo, irmãos, Jonas estava aflito, buscando nutrir esperança tanto da misericórdia como do livramento de Deus. Como Matthew Henry, irmãos, falou certa vez, quando estamos em aflição, devemos orar. Nesse momento temos a oportunidade de orar. Nesse momento, se ocorrer, teremos uma disposição para orar, quando o coração está humilhado e amolecido e tornado sério. Nesse momento, Deus espera a oração. E embora tragamos as nossas aflições sobre nós mesmos por causa dos nossos pecados, se orarmos em humildade e sincera piedade, seremos bem-vindos no trono da graça, como Jonas o foi. Tais sentimentos, irmãos, tomaram conta de Jonas. E muitas vezes eles tomam conta do nosso coração. Mas isso não é o fim, irmãos. Alguns vendo essa situação aqui, queridos, dizem assim: não é pecado sentir tais coisas. Veja, os salmistas e agora Jonas sentiram tais tristezas profundas e tais sentimentos sem pedir desculpas por isso. O crente pode ter tais situações e ficar tranquilo. Irmãos, realmente há a possibilidade de termos tais sentimentos. Eu acabei de falar que eles são comuns ao nosso coração, mesmo como crentes. Mas há uma grande diferença, irmãos, há um abismo aqui entre sentirmos isso ser possível em nosso coração, e a conclusão que eu acabei de descrever, que está tudo bem. Não, irmãos. Primeiro, Jonas está sentindo tudo isso como fruto do seu pecado. Como nós vimos no sermão passado, nem sempre o é, mas nós não podemos sempre dizer que não é. Segundo, ele não simplesmente lamenta. A cada versículo em que ele lamenta, em que ele chora, em que ele expressa os seus sentimentos, nós conseguimos perceber acoplado a eles um esforço de buscar o Senhor, a esperança de no Senhor permanecer firmes. Temos algo, irmãos, então, diante de nós. Ou seja, não é pecado sentir, embora possamos estar sentindo isso como fruto do nosso pecado, mas é pecado permanecer e alimentar tais sentimentos. Nenhum salmista, irmãos, nenhum se contenta com os sentimentos que lhes turvam a alma. Nós não devemos nos contentar, irmãos. Nem mesmo o Salmo 88, que termina sem nenhuma esperança, nem mesmo ele, porque vem logo em seguida, e não é sem querer isso, propositadamente, vem o Salmo 89, um salmo de esperança. Angústia sempre acompanhada de esperança, tristeza sempre acompanhada por um desejo de não permanecer naquela situação que consome a alma. Jonas sentiu-se longe de Deus, irmãos, ou Deus longe dele, mas logo em seguida mostrou-se arrependido e desejoso de que isso cessasse. Jonas sentiu-se impotente e angustiado, com a alma desfalecendo, mas nutria a esperança, ainda que como uma chama chamuscando, de que seu Deus o livraria, e o buscou. Por isso, crente, sentir tais coisas pode não ser pecado, mas acomodar-se a isso, ou não investigar as razões disso, sim. Se você tem lutado com alguma tristeza profunda em seu coração, não se esconda atrás de um rótulo de vítima. Você tem uma doença. Não. Sonde o seu coração. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que eu estou em pecado? Eu vou ficar mais triste ainda. Não. Nunca a tristeza, segundo Deus, que conduz a arrependimento, nos faz afundar mais. Mas se há uma tristeza provocada por pecado, entristecer-se corretamente em arrependimento nos conduzirá a respirar a alegria e a esperança no Senhor. E com isso, então, irmãos, vemos que tudo levou Jonas e o fim que ele intentava para a sua humilhação, conforme ele falou em Romanos 8, moldar o seu filho em nós. Moldar o seu filho em nós. E então, irmãos,
vem a terceira característica dessa oração, ao que tudo isso o conduziu. Em sua oração, irmãos, Jonas mostra ao que essa situação e o estado de quebrantamento do seu coração o conduziu. E isso foi a 3 coisas. Isso levou a lembrar-se do Senhor, o conduziu à oração e o conduziu ao aprendizado maduro e experimental. O lembrar-se do Senhor, irmãos, no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Jonas, irmãos, estava se sentindo como sem esperança, mas foi levado a lembrar-se do Senhor, e isso lhe deu esperança. Ele, irmãos, que queria se esquecer de quem ele servia, quem ele era, agora está dizendo: eu busco lembrar-me do Senhor para ter esperança. Irmãos, na hora do pecado, nós queremos esquecer de Deus, nós queremos até mesmo que Ele não exista. Mas na dor, na tristeza, na provação disciplinar do Senhor, é lembrar-se dEle que nos fortalece. A segunda coisa, então, irmãos, que isso conduziu Jonas foi a buscar o Senhor. E isso é falado expressamente no início do capítulo. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. 2 vezes em um paralelismo, Jonas afirma: eu busquei ao Senhor nessa minha angústia. E novamente no versículo 7, a parte B: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O Jonas que fugia da presença do Senhor, o Jonas que, quando sob uma terrível e mortal tempestade, estava dormindo quando deveria estar orando, agora ora. Agora ora. Irmãos, por esse simples benefício das provações, elas já são mais do que justificáveis sobre nós. Parafraseando John Knox em seu tratado sobre a oração, ele diz: a angústia e a provação são como as esporas para a oração, pois quando o homem rodeado por veementes calamidades e oprimidos, não tendo nenhuma esperança de libertação pelo auxílio humano, com o coração castigado e oprimido, e temendo castigos maiores, pede a Deus por conforto e ajuda no fundo do poço da tribulação. E por último, irmãos, Jonas ele aprendeu verdades de forma madura e experimental. Davi, irmãos, no Salmo 119, versículo 17, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Jonas, irmãos, experimentou isso. Ele tinha um elevado conceito de quem Deus era, de quem ele era. Lembremos, irmãos, ele era um profeta. Ele não era um menino na doutrina. Ele sabia quem Deus era. Mas ou Jonas não tinha conhecido como deveria, ou precisava amadurecer um pouco mais. E sempre há a possibilidade de nós amadurecermos mais, irmãos. O Senhor ensinou a Jonas a sua misericórdia de uma forma experimental. Versículo 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Por que Jonas está falando isso? Porque ele está esperando e está experimentando a misericórdia do Senhor. O Senhor ensinou a ele a cumprir os seus votos, nesse caso o voto de profeta, quando ele fala: mas com a voz de agradecimento te oferecerei sacrifícios e o que votei pagarei. E por último, parte final do versículo 9, ele ensinou a Jonas que a salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Nós veremos, irmãos, na última exposição, que na verdade esses ensinamentos, ou melhor, a desconsideração dessas realidades foi que motivou Jonas a fazer o que ele fez até aqui. E depois dessa oração, irmãos, ou se logo depois nós não sabemos, o Senhor responde-o e o Senhor ordenou que o peixe lançasse Jonas sobre a terra. Tudo isso está intimamente ligado com o que vai vir depois, irmãos. Isso que Jonas aprende aqui, Deus respondendo a sua oração e o que se segue. E novamente, irmãos, em responder a sua oração, em dizer, o texto diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, em ordenar ao peixe e o peixe responder. O Senhor está mostrando a sua soberania
sobre a criação, afirmando e reafirmando: ninguém escapa da minha soberania, nem mesmo nas rebeliões morais eu perco a minha soberania. Crente, aprendamos essas lições, irmãos, sem precisarmos passar por tudo isso. Quando Deus nos humilha, sendo nós os seus filhos, Ele faz isso para nos restaurar, para nos trazer a sobriedade. Não faz para nos destruir. Nunca podemos esquecer disso, irmãos, no meio das aflições. E talvez alguns de nós passemos por isso agora, irmãos. Talvez alguns dentro da nossa igreja, talvez alguém que assista esse sermão posteriormente, passe por uma provação que está latente e gritando e assolando o mundo. Mas, irmãos, nunca, se você é filho de Deus, se você crê em Cristo, o Senhor quer destruir a você. Muito pelo contrário, o Senhor quer aperfeiçoar. E até mesmo, se for possível, por meio de uma provação que leve à morte, Ele vai aperfeiçoar a tua alma, levando à plenitude e à gozada comunhão perfeita com Ele em Cristo. Com Ele em Cristo. O que o Senhor tem te ensinado no meio das provações? Mas acima de tudo, irmãos, essa passagem nos aponta para aquele que desceu o máximo possível em uma humilhação imerecida. Jonas foi humilhado merecidamente. Mas essa passagem nos aponta para um que foi humilhado de maneira imerecida. Filipenses capítulo 2, irmãos, capítulo 5, é um paralelo de Jonas capítulo 1. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paralelo perfeito da humilhação de Jonas e a humilhação de Cristo. A grande diferença está que Jonas foi humilhado por seu pecado, Cristo sem nunca haver pecado. Enquanto Jonas foi humilhado por sua desobediência, Cristo humilhou-se em obediência. Foi obediente até a morte e morte cruz. Assim como Jonas ficou no interior do peixe e foi tirado por Deus, assim também Cristo foi posto no interior da terra por 3 dias e foi tirado dali por Deus. Jonas foi, irmãos, um tipo e figura de Cristo. Saiu do estado de humilhação para o estado de glória. Por isso, irmãos, que Cristo diz o que Ele diz. Veja, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ainda no capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jonas, irmãos, nos foi entregue. A narrativa de Jonas nos foi dada nas letras da antiga aliança, para eles ali e para nós aqui, apontando para a obra de Cristo. Jonas nos aponta, Jonas, o profeta fujão, o profeta desobediente, nos aponta para o verdadeiro profeta de Deus, que não é fujão e nem é desobediente, que se humilhou para que com ele nós fôssemos exaltados. Você crê nesse profeta? Você crê nesse profeta? Nas angústias da sua alma, nas angústias da vida, é crer nesse profeta que foi humilhado até o final, que te tirará daí e te colocará exaltado junto com o Senhor em eterna glória que nós aguardamos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, teu povo. Nós clamamos, livra-nos, Senhor, livra-nos
dessa praga. Livra-nos, Senhor. Mas se o Senhor não nos livrar, se na tua vontade, sábia, soberana e boa vontade, o Senhor fizer com que teu povo, ou muitos dentre eles, ou alguns dentre eles, ou poucos, Senhor, o Senhor o sabe, peguem essa doença, que seja feita a tua vontade, Senhor, nosso coração descanse no Senhor, e busquemos ao Senhor, e quando os nossos olhos estiverem prestes a serem fechados, ainda que com todo o sentimento, Senhor, de medo, de angústia, nós sejamos consolados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e possamos falar como Jonas: o Senhor nos tirou da sepultura, e o Senhor ressuscitará o nosso corpo no último dia. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.